Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do curso de Neuropsicofarmacologia e hoje nós descreveremos aqui as etapas da neurotransmissão e os principais tipos de receptores aí envolvidos com o processo de neurotransmissão. Então, nessa videoaula, nós discutiremos aqui as etapas da neurotransmissão e, consequentemente, nós descreveremos aqui os tipos de receptores, enfatizando aqui em especial os ionotrópicos e os mebato, mebatrópicos e os seus efeitos. Perdão aí pelo engasgo inicial, mas vamos lá? Então, essencialmente, o que a gente precisa conceber aqui sobre o processo de neurotransmissão? Na nossa primeira aula, eu havia descrito com vocês que o processo de sinapse nada mais é do que uma comunicação, uma sinalização entre neurônio, uma célula-alvo, ou até mesmo entre um neurônio e outro neurônio, e por aí vai. E nós havíamos ainda comentado que o principal elo envolvido com esse processo de sinalização são os neurotransmissores, que nada mais são do que mediadores químicos que fazem esse estabelecimento de comunicação entre uma célula e outra, nesse caso aqui um neurônio. E aí, a neurotransmissão, simplificadamente, ela vai se dar da seguinte maneira. A priori, você vai ter aqui a sinalização ou a síntese aqui de um neurotransmissor que está diretamente atrelado com, por exemplo, uma sinalização que vem lá do núcleo do neurônio, e aí a gente vai comentar basicamente acerca de neurotransmissores típicos, aminoácidos ou até mesmo amidas. Tem aqui o envolvimento, por exemplo, também do retículo endoplasmático rugoso, e nesse inteirinho nós teremos aqui enzimas, mediadores que vão ser importantes aqui para servirem como precursores. Para além disso, nós teremos agora uma segunda etapa que está envolvida agora com um potencial de ação, e esse potencial de ação ele vai ocasionar aqui uma despolarização na membrana plasmática, vai fazer uma despolarização do terminal, de maneira a qual você vai ter agora a abertura de canais iônicos voltagem independentes, dentre os quais a gente comenta do canal voltagem dependente de cálcio. E essa abertura desses canais vai levar aqui a um influxo de cálcio, de maneira a qual esse influxo de cálcio vai fazer agora com que haja a fusão agora das vesículas com a membrana pré-sináptica, de maneira a qual você vai ter a ligação desses neurotransmissores a essas vesículas e, consequentemente, a liberação desses neurotransmissores aqui na vesícula, através dessas vesículas na fenda pré-sináptica. Posto isso, pessoal, qual que é a grande sacada aqui? Esse neurotransmissor que foi agora exocitado para fora do neurônio pré-sináptico, ele se liga aqui a um receptor, que a gente vai descrever mais adiante, que existe aí alguns tipos de receptores que são de interesse que a gente saiba quando estamos comentando aqui acerca da neurotransmissão. E a ligação desse neurotransmissor ao receptor fará com que haja abertura ou fechamento aqui dos canais pós-sinápticos, de maneira a qual essa abertura ou fechamento acarretará aqui algumas alterações iônicas nessa membrana pós-sináptica, de maneira a qual você pode ter aqui uma internalização desse neurônio. Para além disso, um outro aspecto a ser pontuado é que nós temos uma última etapa aqui denominada como a remoção aí dos neurotransmissores, que pode ser por captação glial, como por exemplo a recaptação aqui por astrócitos, ou até mesmo você pode ter aqui a degradação enzimática. Então você tem algumas enzimas, como por exemplo a acetilcolinesterase, que faz a degradação de acetilcolina, ou até mesmo esse neurotransmissor ele pode ser recaptado aqui pelo próprio neurônio e aí internalizado aqui ele é degradado ou novamente reintegrado a uma vesícula pré-sináptica. Então, o primeiro passo aqui é que nós tenhamos muito bem definido que a primeira etapa da neurotransmissão é justamente a síntese desse neurotransmissor, e aí basicamente nós teremos aqui a participação muito ativa do retículo endoplasmático rugoso e do núcleo, de maneira a qual você vai ter precursores que vão ser importantes
e esses precursores, sobre ação enzimática, vão produzir o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, mediante a presença dos microtúbulos de proteínas transportadoras, eles são agora encaminhados para a porção aqui do terminal axonal. E para isso, nós teremos agora que durante esse processo de encaminhamento, que vai se dar aqui mediante proteínas transportadoras, esse neurotransmissor que foi recém-sintetizado, ele vai ser agora internalizado dentro de vesículas. E essas vesículas, por sua vez, elas vão ficar agora próximos aqui da membrana pré-sináptica do terminal axonal. Então, só para recapitular e deixar mais didático, o que a gente precisa ter em mente? Ó, tu tem uma molécula precursora, a gente vai ver, por exemplo, que existem várias classes de moléculas precursoras, e essas moléculas precursoras, elas essencialmente são o substrato para que uma enzima de síntese produza aqui a molécula neurotransmissora. Essa molécula neurotransmissora, ela vai ser agora encaminhada para uma vesícula sináptica mediante a presença aqui de proteínas transportadoras. Para além disso, um outro aspecto a ser pontuado aqui é que você pode ter a formação desse neurotransmissor com uma série de várias reações em cascata, tá? Não quer dizer necessariamente que seja uma única reação enzimática para produzir isso. Por exemplo, quando a gente comenta lá das catecolamidas, tem uma série de várias etapas enzimáticas para produzir dopamina e por aí vai, tá? Por fim, mas não menos importante, quando nós comentamos aqui acerca da liberação do neurotransmissor, eu quero que vocês entendam que o íon fundamental aqui atrelado com esse processo é justamente o cálcio. Então, quando você tem aqui abertura de canais, voltagem dependente de cálcio, isso daqui acaba por fazer com que haja uma excitação aqui nessa membrana, de maneira a qual você vai ter um processo de exocitose dessas vesículas sinápticas. E, por consequência, tu liberará aqui esse neurotransmissor na região da fenda sináptica, que aqui não se lembre, trata-se justamente de uma região contígua entre o neurotransmissor e a sua célula-alvo aqui, que pode ser um outro neurônio, perdão, ou uma glândula, um músculo e por aí vai. E aí, o que é importante a gente se atentar? Eu quero que vocês entendam que você tem aqui os canais de cálcio pré-sinápticos que vão fazer com que haja a liberação aí dessas vesículas sinápticas por exocitose, de maneira a qual agora esse neurotransmissor vai ficar aqui disponível na fenda sináptica e ele se liga a receptores pós-sinápticos, de maneira a qual haja uma internalização aí desse neurotransmissor para célula aí pós-sináptica, no caso neurônio ou glândula, tá? Aqui tem algumas micrografias, ó, do terminal pré-sináptico, aqui os canais voltagem dependentes de cálcio no neurônio pré-sináptico. Aqui tem algumas micrografias, então tem-se aqui uma fluorescência para você mostrar, por exemplo, esses receptores aqui pós-sinápticos de acetilcolina, aqui os canais de cálcio pré-sinápticos e por aí vai, tá bom? Aqui é só uma esquematização que foi retirada do Kendall, da quinta edição lá de 2013, para mostrar aí como que é essa integração entre neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Além disso, nós temos aqui outras fotografias que são retiradas do Kendall. Você tem aqui, ó, a membrana celular na sinapse, você tem aqui todo um arranjo de partículas intramembranares, e aqui, ó, essa regiãozinha, olha que coisa linda, é a fenda sináptica, tá? E aí você tem um processo de exocitose, isto é, a liberação dessas vesículas sinápticas aqui para a região da fenda sináptica, e, olha que coisa linda aqui, a fusão dessas vesículas. E você tem um processo de endocitose, ou seja, você vai englobar, vai colocar essas vesículas para dentro da célula. Um aspecto muito importante a ser descrito aqui ainda a vocês é que nós precisamos entender que existe uma classe de receptores e esses receptores, por sua vez, eles apresentam uma alta especificidade para um neurotransmissor. Ou seja, um determinado neurotransmissor ele precisa se acoplar necessariamente a um receptor específico.
E esses receptores, eles podem estar localizados na membrana pré-sináptica ou pós-sináptica. E aqui eu queria trazer um detalhe importante sobre receptores pré-sinápticos a priori, mas nós vamos discutir aqui em aulas futuras do nosso curso sobre a ancoragem em receptores pós-sinápticos. Mas trazendo aqui os receptores pré-sinápticos, tem um aspecto muito importante, porque eles são extremamente importantes no processo de modulação aí da liberação de neurotransmissores, ou seja, um aspecto interessante é que esses receptores pré-sinápticos, eles funcionam como autorreceptores. Por quê? Esse autorreceptor, ele pode simplesmente modular a síntese, por exemplo, do neurotransmissor. Então, aqui no caso, a gente tem a síntese da dopamina, tá? E de maneira ainda a ser pontuada, você pode ter aqui esse autorreceptor modulando a liberação desse neurotransmissor. Então, o que é importante a gente se ater? Que esses autorreceptores, esses receptores pré-sinápticos, eles podem modular tanto a síntese, seja inibindo ou acentuando-a, ou ele ainda pode modular essa liberação do neurotransmissor, retardando ou liberando de forma mais acentuada, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a neurotransmissão ela é finalizada de algumas maneiras. A primeira, que eu acho que é mais clássica aqui para vocês, é a metabolização. E essa metabolização é basicamente se dada da seguinte maneira. Você pode ter a presença aqui de algumas enzimas na fenda sináptica, como por exemplo a acetilcolinesterase, que faz a degradação da acetilcolina, ou ainda você pode ter algumas enzimas intracelulares aqui no neurônio pré-sináptico que conseguem fazer aí a degradação de determinados neurotransmissores, como por exemplo a MAO, que é a monamida oxidase. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Pro? Te liga. Você tem aqui os neurotransmissores e tu pode ter uma situação na qual esse neurotransmissor ele pode ser recaptado pelo próprio neurônio, então você tem aqui aquele lance dos autorreceptores fazendo a recaptação, então percebam que tem aqui um autorreceptor voltagem dependente de sódio, e ele faz a recaptação aqui do neurotransmissor, e aí, internalizado aqui, ele pode ser degradado, por exemplo, pela monamida oxidase, a MAO, ou ele pode ser novamente integrado aqui em uma vesícula sináptica. De maneira a qual você ainda pode ter a recaptação extraneuronal, ou seja, você pode ter aqui a participação das células da glia fazendo esse processo de recaptação, beleza? E aí, um aspecto muito importante a ser destacado aqui sobre neurotransmissores acoplando-se com receptores é que você vai ter duas classes principais aqui de receptores que eu queria trazer e destacar com mais ênfase nessa aula. Que você pode ter uma ativação direta, como por exemplo, essa situação aqui dos receptores ionotrópicos, que é uma situação na qual você tem canais iônicos, e isso aqui acaba tendo uma alteração pós-sináptica muito rápida, tá? Então a gente vai dar uma detalhada aqui. E você pode ter uma ativação indireta, que é o caso, por exemplo, dos receptores metatotrópicos. Esses metabotrópicos, perdão, eu não sei porque eu travo falando isso, desculpas. Os receptores metato, meba, meta, metabotrópicos, gente, é metabolismo. Dá uns trava-língua aqui no Pro, desculpa. Esses receptores metapotrópicos, um aspecto interessante deles é que ele tem uma ativação indireta. Por que os meta têm uma ativação indireta? Porque eles estão associados à proteína G. E aí, consequentemente, qual que é a grande sacada? Quando a gente fala de receptores meta, tu tem aqui toda uma transdução de sinal, então você tem que ter uma sinalização intracelular, né, a presença de mensageiros secundários, e esse processo é um pouquinho mais lento, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos de receptores e a sua estrutura bioquímica? Nós temos aqui os canais iônicos, que são essencialmente os ionotrópicos. Nós teremos esses receptores acoplados à proteína G, que são o caso aqui dos metabotrópicos.
nós teremos aqui os receptores ligados à proteína ou quinases, e nós temos aqui receptores nucleares. Por descargo de consciência, a gente vai comentar desses receptores aqui, proteína ou quinases, nucleares, em situações futuras. A priori, eu quero destacar com mais detalhes esses dois tipos aqui, os canais iônicos e os acoplados à proteína G, porque são os mais recorrentes aqui e até, de certo modo, mais relevantes para a gente entender a ação farmacológica aí de determinados psicotrópicos. Então, qual que é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam? Quando a gente fala de receptores ionotrópicos, são essencialmente canais iônicos e, consequentemente, tu vai ter uma resposta muito rápida. Em contrapartida, quando nós comentamos, por exemplo, de receptores associados à proteína G, ou também chamado de metado- metabotrópicos, essa resposta ela é um pouquinho mais lenta, porque envolve toda uma cascata de sinalização intracelular, e aí você vai ter, por exemplo, formação de AMP cíclico e todo um recrutamento de várias proteínas aqui para fazer essa sinalização que pode alterar, por exemplo, função proteica ou até mesmo transcrição gênica. Os receptores tirosino-quinase são justamente aqueles que envolvem a presença de eventos de fosforilação e, consequentemente, toda uma cascata de transdução de sinal. E esses receptores nucleares, por exemplo, eles estão associados com uma série de vários mediadores aqui e precisam de ser diretamente direcionados para o núcleo celular e, consequentemente, você tem aqui todo esse processo associado com a alteração da transcrição gênica. Então, quando comenta-se sobre receptores acoplados a canais iônicos, que são os ionotrópicos, tem algumas características que precisam ser destacadas aqui de antemão. Primeiro, a propagação é extremamente rápida, como eu falei para vocês anteriormente, isso aqui acontece em questão de milissegundos, e essa condução de íons ela se dá através da membrana plasmática, então você tem aqui a presença de canais iônicos, tá? Então você forma um poro de canal e você tem a entrada aí desses íons. Além disso, eles são extremamente seletivos para diferentes íons, então sódio, cálcio, cloro. Apresento aqui 4 domínios transmembrânicos, tá? E 5 subunidades, alfa, beta, gama e delta. Alfa 1, alfa 2, beta, gama e delta. E aqui alguns exemplos de receptores. Nós temos aqui os nicotínicos, GABAérgicos e por aí vai. Então, falando aí sobre os ionotrópicos, nós temos aqui 4 ou 5 subunidades e cada subunidade ele vai apresentar aí entre 3 ou 4 domínios transmembrânicos que podem ser homoméricos ou heteroméricos, tá bom? Por exemplo, se a gente pegar aqui os receptores nicotínicos, nós temos aqui alfa 1 a 10 ou beta 1 a 4, que garante uma alta diversidade, consequentemente aí toda uma série de sinalização muito mais rápida e eficaz. Acerca dos receptores mebatotrópicos ou os receptores associados à proteína G, eu preciso que vocês entendam que ele tem aqui cada um com 7 domínios transmembrânicos, tá? Sendo que você tem aqui uma alfa-hélice transmembrânica, e essa porção intracelular está diretamente associada aqui à proteína G. E por sua vez, quando a gente fala de receptores associados à proteína G, o metabotrópicos, é interessante a gente ainda frisar novamente, com muito cuidado aqui, com muita atenção, que a ação fisiológica aqui ela é um pouquinho mais lenta se comparada aos receptores enotrópicos, porque envolve uma série de várias etapas subsequenciais aqui intracelulares. Então, tem mais etapas e, consequentemente, isso acaba por acarretar uma resposta um pouquinho mais lenta. Então, sobre os receptores metapotrópicos, é importante vocês entenderem que estão associados à proteína G, e aí, consequentemente, isso acarreta uma sinalização intracelular que vai ser subdividida em etapas. Essa sinalização precisa ser intermediada por mensageiros secundários, tá? E quando a gente fala da proteína G, você pode ter algumas situações, por exemplo, de serem estimulantes ou inibitórias, tá? Então, você tem uma proteína G inibitória ou estimulante.
E os principais alvos dessa proteína G são basicamente os canais iônicos e enzimas, como por exemplo as quinases, que tratam-se aqui de enzimas que vão fazer a adição de grupamento fosfato. Então, nesse caso em especial aqui, que é um exemplo da sinalização da noradrenalina, você tem esse receptor beta, que é um estimulatório, e aqui o alfa 2, que ele é inibitório, tá bom? De maneira qual, só para sintetizar a nossa aula, quando comenta-se sobre canais iônicos, que são aí os receptores ionotrópicos, você tem a presença aqui dos canais iônicos, de maneira qual você vai ter aqui a hiperpolarização ou despolarização da membrana, e você tem aqui efeitos celulares em milissegundos, e alguns exemplos aqui são, por exemplo, o receptor nicotínico da acetilcolina. Já quando comenta-se sobre receptores acoplados à proteína G, que são os mesotrópicos, tu tem agora uma situação na qual você vai ter um domínio transmembrânico aqui, associado à proteína G, e aí você precisa ter mensageiros secundários, de maneira a qual você tem uma série de efeitos que podem ser liberação de cálcio, fosforilação de proteínas, outros efeitos fisiológicos, e isso já aqui já acontece em segundos, tá? Então, um exemplo clássico aqui é o receptor muscarínico de acetilcolina. Quando comenta-se sobre receptores ligados à tirosina quinase, você vai ter agora uma situação. Você tem aqui uma tirosina, um resíduo de tirosina, e aí você vai ter uma série de efeitos de adição de grupamentos fosfatos, e isso aqui acontece em cadeia, de maneira a qual isso aqui acontece em horas. Então, por exemplo, aqui tem a questão de receptores de citosinas e etc. Já os receptores nucleares, eles respondem muito bem a hormônios. Então, essa sinalização aqui, ela é intermediada por hormônios, de maneira a qual você vai ter a situação agora de alteração de transcrição gênica. E esse efeito aqui, ele acontece em horas, tá bom? E a literatura adotada aqui para nossa aula foi, essencialmente, o Ranger-Jeller, de farmacologia, e o Golan, né, que é a Bíblia Sagrada aqui da farmacologia. Eu recomendo a leitura do Beer, o capítulo 5, para vocês conseguirem entenderem com mais detalhes sobre os receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Ô, caramba! Beleza? Desculpa aí pelos trava-línguas, eu vou tentar trabalhar isso para ficar mais fluido nas próximas aulas, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!